Moçambique, boa tarde, seja bem-vindo à terceira edição da semana do seu programa Bate-Papo. Energias positivas, pensamentos sempre positivos, estamos nós aqui com boa onda para a juventude moçambicana. Afinal de contas, este é o programa reservado para a nossa juventude moçambicana. Nos encontramos de segunda a sexta-feira para lhe trazer um programa com boa disposição. A música é um daqueles ingredientes que não pode faltar aqui, é passagem obrigatória. Temos o compromisso de promover os talentos e também músicos emergentes, porque nós acreditamos que há muito talento em Moçambique, são muitos jovens talentosos. Com muito prazer temos aqui este privilégio de passar e, portanto, apresentar as propostas das futuras estrelas da música moçambicana, no entanto, da indústria musical de Moçambique. O nosso olá para você que já nos acompanha através das nossas diversas plataformas. Ainda bem que as redes sociais nos permitem viajar pelo mundo e você pode, então, abusar mesmo destas plataformas. No nosso Facebook, seguindo o nosso Facebook, você pode dispor do nosso live, pode acompanhar esta programação, o nosso programa, e ainda nos contar quais são os planos para esta quarta-feira, o que poderá fazer ao longo da tarde desta quarta-feira. E sabe que temos um encontro que é um tanto quanto inadiável, pois logo a seguir a edição da tarde nos encontramos aqui para trazer este programa voltado para a nossa malta jovem. Queremos trocar os fóruns do WhatsApp, do Instagram, os murais, em que os assuntos ficam tão dispersos, e reunir pessoas que têm alguma opinião. O mais importante aqui não é que nós falamos com especialistas. Qualquer pessoa pode vir cá falar, no entanto, desde que tenha opinião de alguma forma, e queremos então contar com estas diversas plataformas aqui e também com a sua opinião. Portanto, se você desejava fazer parte do nosso programa, pode de qualquer jeito nos contactar e teremos um enorme prazer em contar com a sua presença aqui no nosso programa Bate-Papo. Pois, no nosso Instagram também, você seguindo, pode conhecer os convidados que vão por aqui passar. Pode conhecer os cantores e também toda a programação da Mídia Mais TV. Será mesmo um prazer estar consigo do outro lado. Passamos ainda esta mensagem de que somos jovens, todos os dias são batalhas diferentes, temos de dar o nosso melhor para que possamos crescer, e isso é muito importante, ver jovens todos os dias a empenhar-se e, portanto, a dar o seu melhor para que o país cresça, no entanto, para que os seus projetos também possam se concretizar. São diversos temas que todos os dias trazemos aqui para batermos um papo. Hoje não vai ser diferente, trazemos um tema e já sabem que à quarta-feira nós falamos de um assunto um tanto quanto voltado para relacionamentos. E hoje queremos colocar esta questão: será que existe amor sem sexo? Será que existe relacionamento sem sexo? De acordo com, portanto, declarações de um centro de pesquisa de comportamentos dos Estados Unidos, revelou que de 10 a 20% das pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, passam por aí 6 meses sem sexo. São, portanto, relacionamentos que durante 6 meses não há sexo. Portanto, é este assunto que também nós, de alguma forma, queremos ficar aqui a saber. Será que existem relacionamentos em que não há sexo? Será que uma relação pode dar certo sem sexo? E aqueles jovens que estão, portanto, ligados à religião, que preferem ter sexo só depois do casamento, será que isto realmente acontece? Conte-nos também a sua opinião relativamente a este assunto a partir deste momento, através do nosso Facebook. Diga-nos então. Mas também aqui queremos refletir em torno destas e mais outras questões. E o problema é mesmo definir quando é que se está num relacionamento sem sexo e qual é que é o impacto desta tomada de decisão para o casal e não só. Para falarmos sobre este assunto, vou apresentar os meus convidados. Tenho aqui o prazer de apresentar a engenheira ambiental Beatriz Macajo. Olá, Beatriz, bem-vinda ao nosso programa, bem disposta. A quarta-feira geralmente já estamos no meio do caminho e de alguma forma já estamos mais firmes, a preguiça já saiu, já estamos com garras no ritmo, né? É verdade, já estamos mais motivados e já temos energia já. Pois, também apresentamos aqui o Azel do Zucula, ele que é fotógrafo e empreendedor. Azel, bem-vindo ao nosso programa, bem disposto? Boa tarde, Eduardo. Estamos bem dispostos. Agradecemos pelo convite de poder estar aqui neste bate-papo hoje. Muito bem, ótimo. Portanto, hoje decidimos falar sobre este assunto. Existe um relacionamento sem sexo? Deixe-nos também a sua opinião com relação a este nosso tema. Por coincidência, vocês são religiosos de alguma forma e vão deixar ficar também a vossa opinião muito ligada a isto. A pergunta é mesmo esta para vocês. Existe, primeiro, amor sem sexo? Existe amor sem sexo. De que forma? Bom, primeiro vou falar de mim, né? Eu tenho um namoro, vou dizer, cristão, né? Sou noiva
e existe. Eu falo de mim porque existem, porque eu posso acreditar que existem muitas maneiras de definir se existe ou não existe, mas para mim existe, porque é possível. Eu estou num relacionamento sem sexo, então é possível sim ter um relacionamento sem sexo. Pois, muito bem. Azeldo, existe amor sem sexo, existe relacionamento sem sexo? Eduardo, com certeza existe. Na verdade, esse é um tema muito complexo, até porque nós conhecemos o maior número de pessoas que estão na fase de amor platônico, que é aquele amor não correspondido. Sabemos que a pessoa pode amar alguém, sendo que nunca tenha revelado para a pessoa os seus sentimentos. Okay. Então, é possível nesse sentido. Mas agora, também no sentido conjugal, assim, uma vida, nós podemos perceber que é possível, sim. É possível. Pois, agora, para jovens, estamos aqui, primeiro, é muito bom, estamos aqui a falar e a vossa abertura, acredito que muitos jovens estariam tímidos de falar sobre este assunto em televisão, primeiro em plataformas diferentes, ainda é um desafio falar sobre este assunto no dia a dia, mas para vocês ainda estarem aqui é mesmo um privilégio e é bom saber que estamos cada vez mais a quebrar tabus, com mente aberta para falar sobre estas questões, porque necessitamos de alguma forma começar a falar sobre este assunto e é mesmo muito importante. Mas vocês, como é que vocês olham para aquilo que é o comportamento dos jovens face a isto? Será que os jovens estão consciencializados sobre isto, sobre esta realidade de que realmente existem casais que não queiram manter relações antes mesmo do casamento ou que a determinada altura não queiram manter relações sexuais? Bom, eu acredito que no meio de tudo isso existe uma frustração na juventude, se formos a reparar agora, porque primeiro existe um dado lema que os homens, vou falar dos homens, porque os homens quando vão a uma mulher e estão num relacionamento, o que eles dizem é: prova que me amas. E o provar que me amas é no sexo, né? Na relação sexual. Então, e se for já reparar, este prova que me amas, a mulher acaba se relacionando e nem essa relação dura, se for já reparar. Então, eu acho que a mente da juventude está um pouco acelerada no sentido de querer achar que, ok, se eu me relacionar com essa pessoa, eu estarei com ele por muito tempo, ou é uma prova de amor. Mas se for já reparar que existem relacionamentos que podem estar bem hoje, mas sempre estão a discutir e têm a relação sexual, mas depois voltam a discutir. Então, se for já reparar, aí também não existe amor. Okay. Não existe amor, por quê? Porque se dizem que o amor, sem o amor não há sexo, né? E sem o amor há sexo. Então eu me perguntava quando o tema foi lançado, eu dizia, uau, que tema brilhante. Eu acredito que esse tema vai provocar muitos impactos, porque existem jovens que estão contra isso, né? Que eu acho que sexo, eu acho que o amor é o sexo, mas eu acho que o amor não é só sexo. Não é só sexo, há muita coisa envolvida. É muita coisa envolvida no amor. Pois, Azeldo. Bom, nós estamos no meio de uma sociedade que perdeu, na verdade, os seus ideais. Normalmente, quando nós olhamos para a fase juvenil, né? Quando olhamos, fazemos uma retrospectiva assim, dos jovens da nossa sociedade, nós percebemos que eles baseiam-se no amor através do sexo. Eles caracterizam o sexo como se fosse uma prioridade, né? Na vida conjugal. E isso é uma maneira muito irada de se pensar, e ao longo deste debate nós vamos poder abrir mais acerca deste assunto. Pois, mas é fácil hoje em dia, por exemplo, jovens que se interessem, tenham atração mútua, queiram estar juntos e uma das partes diga que, portanto, quer manter relações depois de oficializar a coisa, depois de efetivamente haver um noivado, um casamento. É fácil haver contacto, portanto, este acordo de que okay, vamos iniciar um relacionamento, mas não haverá sexo até fase X. E como é que são vistas essas pessoas que têm esta opinião, esta escolha, na vossa opinião? É muito Fala brilhante. disso tu mesma. Por isso que eu fui a primeira aqui a levantar o microfone e querer falar. Dizer que primeiro, quando eu comecei o meu noivado, né, o meu relacionamento com o meu noivo, esse foi lançado o desafio, mas como princípio, né, de Deus. Dizer que foi difícil porque a sociedade que nós estamos, como colega esteve aqui a dizer, que não está preparada para isso. E acha muito
posso dizer assim, de loucos, uau, como é possível eu estar com alguém, eu estou com aquela pessoa, eu estou perto e como é que é? O meu pastor diz que as hormonas não se convertem, ele está muito certo. Os desejos sim sempre vão estar conosco porque somos pessoas, né? Mas é um desafio que isso coloca-se como em oração para passar e para vencer. Entende? Então, eu acho que é um desafio muito profundo e tem que estar preparado, tem que estar ciente do que tu queres para não quebrar aquilo que tu já colocaste como princípio diante de Deus. Mas quando tu dizes isto para os jovens do teu cotidiano, as pessoas, quer seja da tua congregação, aliás, é muito mais fácil para os jovens da tua congregação assumirem e respeitarem de algum momento. Mas há quem também não respeita isto. Mas como é que tu geralmente lidas com a opinião alheia? É difícil porque eu acho que, pronto, nós temos que ouvir, algumas pessoas aconselham conselhos contrários que até tu paras, uau, tu és crente ou não? Então eu acho que é um desafio e é uma coisa que tu tens que querer te guardar. Se formos a reparar, tem uma palavra que está no Romanos 12:1 que fala que nós temos que entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, entendes? A Deus. Então eu acredito que se nós fazermos isso, estamos já também a glorificar a Deus. E se formos a reparar, a relação sexual não só tem a ver com a carne, mas sim no mundo espiritual, porque quando tu vais a um casamento e dizes, Senhor, é esta pessoa que eu quero seguir em frente com ela, então tu estás diante de Deus a dizer, olha, Senhor, o ato sexual, nós vamos confirmar o nosso casamento, nós vamos confirmar o que nós queremos diante de Deus. Então é preciso também ter em nota, e eu acredito que fala-se isso em muitas igrejas, muitos jovens têm noção disso, fala-se de sim, relação sexual é um casamento espiritual. Então, se formos a reparar, existem muitas Marias aí com muitos maridos, já existem muitas Marias com muitos maridos. Então, Marias, é melhor ter um marido só. Muito bem. Vamos aqui, mesmo de passarmos a palavra para o Azeudo, ler algumas mensagens que já estão chegando. Ainda bem que temos o nosso Facebook Live e a possibilidade de você também participar. Temos a mensagem aqui do Zito Abel Jovo, que diz que está ligado muito forte isso. Está mesmo muito forte. Temos o Edilson Nhancale, que cumprimenta o Zito. Aqui começa mesmo uma conversa, mesmo aqui no nosso live já tem uma conversa. Temos então falar. E a Sara Castigo, que está mesmo a concordar com a nossa conversa. Passamos mesmo a palavra ao Azeudo. Azeudo, como é que achas que são vistos estes jovens com estas escolhas diferentes? No meio em que muitos jovens, portanto, já se conhecem. É a cena, é a dinâmica. O mundo hoje em dia se conhece, sexo no primeiro encontro. No entanto, existem pessoas que dizem, eu sexo só depois do casamento. Ou então, mas no entanto, estamos aqui a falar de relacionamento sem sexo. Existem casais que começam, não sei de que forma se conhecem, mas a dada fase da vida resolvem distanciar-se do sexo ou torna-se mesmo muito provável não haver sexo durante um tempo. E como lidar com esta situação? Mas primeiro, coloco mesmo esta questão, como é que são vistos estes jovens com essas escolhas e depois como lidar com a opinião dos outros jovens tidos como estando na moda, como os globalizados? Ok, eu vou aqui ter que concordar com a minha colega, até porque isso, na verdade, é algo normal para nós que somos cristãos. Mas para o mundo, quando o mundo olha para nós, olha isso como o fanatismo, né? Olha para isso como fanatismo. Eu me lembro uma vez, estava numa reunião familiar, e eu, essa altura, eu estava mesmo assim a levar uma vida de santidade, a servir ao Senhor, e eu não queria saber de compromisso. E ele olhou para mim e disse, primo, fala para mim uma coisa, você não é gay? Ele falou assim para mim. Eu falei para ele, não, mas por que ele fez essa questão? É porque ele percebeu que, na verdade, eu não estava a me relacionar com ninguém. E ele acabou conjecturando que eu talvez tinha uma outra orientação. Apesar disso, também ser algo que acaba fazendo com que nós nos entristeçamos em algum momento. Né? Porque às vezes sentimos uma pressão da sociedade, pressão da família. Eu me lembro que quando eu morava com a minha avó, em algum momento ela falou para mim, olha, tu tens que me apresentar a sua namorada, olha, nós precisamos saber com quem tu andas, até porque o teu sangue ele ferve, então começou a falar muita coisa, okay? que em algum momento não tinha sentido, mas tudo isso é porque o mundo não recebe muito bem essa informação. Por causa da informação que eles têm mesmo acerca do próprio sexo. Pois, muito bem. E numa altura em que falamos de sexo como um tabu, realmente, e a igreja também tem este grande papel. No entanto,
é possível pessoas de dois mundos diferentes entrarem neste acordo. Alguém que tenha uma concepção de que podemos nos conhecer, haver mesmo sexo no primeiro encontro e há esta abertura. No entanto, conheço alguém que eu quero me juntar em algum momento, mas percebo que esta pessoa respeita esta ideologia de que sexo só depois de algum tempo. Então, é possível haver este entrosamento, é possível unir pessoas deste universo diferente. Eu acredito que é possível, porque as igrejas também não só têm essa responsabilidade de sim acompanhar a juventude, né? Para hoje em dia, e se for já reparar, eu recordo-me uma vez, não vou fugir da tua pergunta, mas eu quero falar isso porque eu estava em casa e eu vou falar isso. Dizer que há um pastor que me motivou muito para ser sincera, e isso me levou à consciência de dizer, uau, eu tenho que ser maçã. Porque nós, se for já reparar, esse exemplo é muito bonito. Nós temos que ser maçã, não amendoim. Amendoim, nós vemos aquelas senhoras que vendem amendoim na rua, elas estão com uma bacia e com amendoim, mas se tu queres provar, ela diz, prova lá o amendoim, e as pessoas provam. Sim. Provam, não está bom, não quero. Sim. Acontece, mas a maçã tu não podes provar. A maçã tu tens que comprar para poder trincar a maçã. Então, eu acho que esse é um desafio que as igrejas estão a colocar para os jovens, e os jovens precisam ter noção. E quanto a ligar duas pessoas que vêm posso dizer, de educação diferente, isso é mais quando a pessoa tem um princípio com Deus, quando a pessoa tem uma relação com Deus, a pessoa sabe dizer que, olha, eu estou diante de ti, Senhor, eu quero a partir de hoje ser uma pessoa assim, assim. E Deus envia uma pessoa apta a aceitar esses princípios que queres seguir em diante. Falo de mim, eu também busquei diante de Deus, né, em oração. Senhor, eu quero alguém que respeite esse princípio, não alguém que vai desonrar o que eu quero honrar diante de ti. Então Deus envia, Deus é responsável a enviar uma pessoa que vai respeitar o teu princípio. Por isso que Deus fala muito do jugo desigual. Fala muito do jugo desigual. Não vai adiantar eu estar a namorar com alguém que não liga com a mesma religião que a minha, que não tem a mesma comunicação que Deus, que não tem a mesma visão, né, de santidade, como que estava a dizer aqui o meu irmão, porque não é colega, é irmão espiritual. Então, eu acho que é mais por aí. Para ter a ligação de alguém, para ver uma ligação, é preciso mesmo, na verdade, ter uma visão diferente quanto ao mundo. Ok, pois, Azelo, passo a mesma questão. É possível unir duas pessoas destes mundos totalmente diferentes, em que um é mais aberto, está mesmo nesta dinâmica dos dias de hoje, em que as pessoas se conhecem um mês depois, uma semana, ou mesmo no mesmo dia que se conhecem, já estão mesmo no sexo, e no entanto encontra-se pessoas que preferem mesmo aguardar esta parte para mais tarde. É possível? Bom, eu posso dizer que para um casal que segue nesse âmbito, está a caminhar para uma destruição eminente para nós que somos cristãos, porque assim como falava aqui a minha irmã em Cristo, que nós temos isso como um jugo desigual. A mentalidade é diferente, a cultura é diferente, a disciplina é diferente, o caráter é diferente. Então não tem como caminharmos juntos, sendo que nós temos ideais diferentes. Pois, agora, falando mesmo de escolhas, porque acreditamos que para muitos jovens realmente isto acontece. Hoje em dia, quando uma jovem diz na sociedade que ela não, por mais que não esteja ligada à igreja, tem esta escolha de sexo depois do casamento, os homens, a malta jovem, acredita que esta jovem é virgem, por exemplo, não quer, portanto, manter relações, acredita-se. Como é que é vista esta questão de escolhas hoje em dia? Há um preconceito com estas pessoas? Se calhar também o Azelo já acabou de adiantar aqui que ele, numa fase da vida em que não apresentou ninguém à família, preferiu mesmo guardar a si próprio, foi conotado como sendo gay ou homossexual. Então, vocês acham que há um preconceito ainda que existe para estas pessoas que têm estas escolhas? Como é que nós recebemos? Eu acredito Se calhar a visão não é a mesma que a vossa. Vocês estão na igreja, é algo normal, mas para quem está fora, eu na discoteca diga que nunca mantive relações sexuais ou quero namorar depois do casamento, será que serei bem recebido? Uau, eu acho que é preciso, como estamos a falar aqui da visão, né?
Eu acho que existe um preconceito sim no mundo, mas para quem já é crente consegue entender e respeitar aquele princípio daquela pessoa. Então eu acredito que sim, pode haver um preconceito mais no mundo, mas para nós que somos crentes, nós já até admiramos, nós dizemos, uau, excelente escolha. E posso dizer que existem muitos jovens que já tiveram sim a vida sexual ativa, mas quando conheceram a Deus, né, tiveram esta relação, este encontro com Jesus, eu acredito que essas pessoas se redimiram, se arrependeram e voltaram a ser isso no espírito, posso dizer. Voltaram a estar renovados e à espera daquela data do casamento, né? Ok. A gente, se calhar, com a tua profissão, tu lides com muitos jovens, ok, globalizados, jovens dos dias que correm. A questão de se dizer que a pessoa não manteve relações sexuais ou que não está em abstinência, como é que é vista hoje? Muito bem, quando nós fazemos uma retrospectiva na Bíblia Sagrada e nós tentamos buscar mais ou menos onde que iniciou o casamento, é uma instituição colocada por Deus, na verdade, para ser seguida. Mas quando nós olhamos para ela, nós vamos perceber que ao longo do tempo o povo foi perdendo a sua identidade. E cada um acabou andando no seu caminho, né? Isso estou a resumir. Mas olhando, por exemplo, para o Novo Testamento, nós percebemos que Jesus, na verdade, ele vem completar a lei. Quando Jesus vem completar a lei, a Bíblia Sagrada vai nos falar que o véu foi rasgado, né? E se o véu foi rasgado, não existe mais discriminação. São inúmeros versículos bíblicos que nós percebemos em que as pessoas discriminavam umas às outras. Mas Jesus, ele amava as pessoas e agia de uma maneira diferente. O povo ficava, uau, o que se passa? Como é que ele está a fazer esse tipo de coisa? Quem é ele? Mas na verdade Jesus veio para nos mostrar que nós não devemos discriminar a ninguém. Então eu acredito que no mundo evangélico, assim como os do mundo, eles não têm nenhuma discriminação. Eu acredito nisso. Pois, muito bem. Queremos convidar a si também para que participe aqui da nossa conversa a partir deste instante. Ligue para nós através do 859410-952. Passa a repetição, 859410-952. É o número que lhe dá acesso aqui ao nosso programa. Vamos conversar, queremos também conhecer a sua opinião. Caso tenha uma opinião diferente, sinta-se convidado a também deixar ficar, porque aqui respeitamos todas as opiniões. É uma conversa, é um bate-papo, claramente. Lemos algumas mensagens que nos vão chegando através do nosso Facebook. Temos já Bicina Fernando, diz tema super pertinente, força. O Edilson Enoch diz que irei mesmo concordar com o Azeldo e dizer que o sexo não é a única, portanto não é e nunca foi como uma forma de se demonstrar amor. Temos o Florencio Andrés, nosso solicitador assíduo. Boa tarde, bate-papo. Amo este programa. Na verdade, tudo começa quando se coloca Deus em primeiro lugar. E todos sabem que sexo é algo carnal e isso é contra a vontade de Deus. Mas importa dizer que se você se entrega a Deus, o seu parceiro pode até te abandonar, não tem problema, mas 1000 vezes o teu parceiro te abandonar do que você abandonar a Deus. Enfim, tudo é um propósito. Muito obrigado. Vamos agora ler a mensagem da Bicina Fernando. Diz que eu penso que os relacionamentos sem sexo são muito mais firmes e fortes, na medida em que o casal tem como foco conhecer-se melhor, tornando-se assim mais amigos, mais cúmplices, com objetivos de vida muito alinhados. Muito bem. Temos também o Edilson que concorda e acrescenta que sexo não é amor. Ainda temos aqui a mensagem de Clive Eusébio, que diz que o tema está bem interessante. É bem possível viver um relacionamento sem sexo, mas a sociedade vê isso como anormal. E se tu tentas levar isso na vida, os mundanos acham que estamos perdidos. Muito bem, agradecemos por estas mensagens, estamos abertos para receber mais mensagens, pode continuar a escrever para nós através do nosso Facebook Live. Claramente, estamos numa altura em que a pandemia separou muitos casais que acreditam, se calhar o sexo também conta muito. Já tivemos aqui debates e conversas de que, portanto, as pessoas contavam que realmente o sexo era importante, inclusive falamos do amor à distância e que o sexo foi um impedimento e causou mesmo a separação. Alô? Mas vamos agora atender a Agnes, que nos liga a Damatola. Olá, Agnes, bem-vinda ao nosso programa. Alô? Olá, Agnes, bem-vinda ao nosso programa. Bem disposta?
Será que não consegue ouvir a Agnes? Está aí, Agnes? Agora consigo ouvir. Muito bem, bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigada. Muito bem, vamos então falar. Será que existe amor, existe relacionamento sem sexo? Primeiro cumprimentar os irmãos que estão aí, dar um beijinho especial à Beatriz, que é irmã e, na verdade, sou líder dela da juventude, e parabenizar ao programa por estar a dar essa oportunidade aos jovens de poder partilhar e ensinar coisas que, na verdade, são mais do que da igreja, mas princípios básicos de vida. Ok, muito obrigado. Dizer que sim, é possível, até porque eu sou testemunha disso. Durante a minha relação, a princípio nós éramos jovens ativos sexualmente. Depois de percebermos os riscos, a gravidade do que é fazer sexo fora do casamento, nós aceitamos que havia necessidade de haver uma mudança. Mais do que igreja, como eu estava a dizer, mais do que crença, a opção da abstinência e de ter sexo depois do casamento pode também partir de casa, porque muitas das vezes nós banalizamos a questão de fazer sexo fora do casamento. Vamos lá falar da vertente mundana. Quando uma jovem ou um jovem envolve sexualmente fora do casamento, perde muita coisa. Perde a inocência, perde a capacidade de analisar se o parceiro que está com ele ou com ela é o certo para levar o casamento, perde interesse. E se nós estamos a praticar algo que é suposto e foi desenhado para praticar depois do casamento, antes, o que nós vamos fazer depois de casar? Qual é o interesse de nós casarmos? Se nós já desfrutamos daquilo que nós devíamos desfrutar depois, quer dizer, adiantamos as coisas. O outro exemplo que eu tenho para dar é como o carro da escola de condução. Ninguém leva carro de escola de condução para casa depois. É só passar, aprender e seguir a vida. Comprar um carro novo para poder conduzir. É o que acontece com os rapazes e com as raparigas, porque muitas vezes a gente pensa que não, as meninas é que têm que se manter virgens. E tu, rapaz, quando vais ao casamento, já tens preconceitos, já viveste uma vida sexual ativa antes, passaste por muita coisa, e quando chegas ao casamento, já tens definição de que o sexo tem que ser A ou B ou Z. Quando devia ser uma coisa que devia se descobrir ao longo das duas partes. Exatamente. Pois. Então, há muita importância de ensinar a juventude o porquê. E muitas vezes começa com nós adultos. Nós, os adultos, às vezes, é que temos a tendência de questionar os jovens. Mas por que tu não estás a fazer sexo? Por que não estás a namorar? Tens que ter um amiguinho, uma amiguinha. Por quê? Por que a pessoa não pode ter a opção de se guardar para desfrutar de algo tão belo depois, sem ter que esconder? Se formos a ver antes do casamento, o sexo tem que ser escondido. Tem que ser nas pensões, tem que ser escondido dos pais, tem que ser nas esquinas. Por quê? Porque é uma coisa errada, é uma coisa que não é suposto acontecer. Mas a sociedade acabou banalizando o assunto, que acabou ficando mais uma coisa. Boa. Então, teria muita coisa para dizer. Mas com certeza, é uma conversa mesmo bastante longa. E nós queremos agradecer, então, Agnes, por nos ter ligado e partilhado a sua opinião. E vamos continuar a falar sobre estes assuntos, quer seja aqui na televisão e fora mesmo, né? Muito obrigada. Obrigado. Nós vai deixar ficar beijinhos e abraços? Deixo beijinhos para todos os jovens, juventude da Somachira, juventude a nível nacional. Dizer que esse momento muitas vezes nós olhamos como um problema, a Covid, mas é um momento que nós devemos usar para refletir muito de quem nós estávamos a ser, o que estávamos a fazer e o que nós queremos fazer a partir de agora. Então, deixar beijinhos à minha família, aos meus irmãos, um beijinho especial à Beatriz, e dizer que estou muito orgulhosa dela. Muito bem, ótimo. Obrigado e um beijinho para si também. Obrigado mesmo por nos acompanhar. Continue mesmo do outro lado. Obrigada.
Obrigado então. A Agnes foi a nossa primeira telespectadora e você pode fazer o mesmo. Continua a ligar para nós. Temos à disposição o 8594109552, também que lhe permite entrar em contato conosco. Depois, a questão que passo para vocês. Há casais, e estava a dizer mesmo isto, que colocam o sexo como o centro da coisa. Se não há sexo, isto também pode prejudiciar a relação. Tanto tem o fato de que, por vezes, a possibilidade de não haver um filho na relação também separa o casal. Então, como lidar com esta situação? Há casais que se separam porque estão longe, um trabalha num canto, outro trabalha no outro canto, e estas circunstâncias da Covid também separam as pessoas. É possível manter o relacionamento? Como guardar e, portanto, de alguma forma conter os desejos neste momento, e como respeitar a opinião do outro, como as escolhas do outro? Uau! Uau, primeiro dizer, Agnes, oi, obrigada. Ela é líder, é a minha líder. Boa. É a minha líder. E, na verdade, vejo um foco nela porque eu conheci ela na igreja e ela também é um ponto de inspiração pela vida dela, assim como ela esteve a dizer. Primeiro, como eu vi um comentário que estava a ler, que falava de alguém que primeiro o foco sim, primeiro, principal, tem que ser Deus, né? Tem que ser a base, tem que ser a fonte de um casal. E não só colocar... primeiro, o sexo no casamento é um bônus de Deus. Deus dá isso como bônus, desfrutem. Mas quando existe essa coisa de distância, é preciso primeiro respeitar. Mas se estiver no casamento, se estiver no namoro, eu não concordo. Não. Bem, vou pedir para que tenhas aí o seu filho de raciocínio para atendermos a Guida. Olá, Guida, bem-vinda. Boa tarde. Então, Guida, bem disposta? Obrigada. Bem disposta, graças a Deus. Pois, muitos casais acabam se separando por causa da falta de sexo. A vida não ativa acaba atrapalhando muitos casais. Tanto é que estamos ultimamente a discutir a questão das traições. É por causa mesmo do sexo. Será que existe um relacionamento? Pode durar um relacionamento sem sexo? Sim, pode. De que forma? Toda a opinião que existe, de que forma? Primeiro, tem que se analisar a base do casal. Quais são os princípios que o casal tem? Se o casal, nesse caso, os dois forem cristãos, eu acho que sim, podem viver sem ter o sexo como a base do relacionamento. Porque o sexo só veio a complementar. Tem muitas coisas que estão em jogo dentro do relacionamento, que é o amor, a compreensão, o entendimento, a troca de carinhos. Mas para pessoas que não têm a base como a palavra de Deus, é um pouco difícil. Porque o mundo parece que já está predestinado, ou ainda na adolescência. Se queres provar que me amas, tens que te entregar ao homem, não é? Ou o sexo é a prova do amor que existe nos adolescentes, jovens ou até casados que não conhecem a palavra de Deus. Muito bem. E pronto, basicamente é esta questão. Depois, mas há casais que em determinada fase, por mais que mesmo exista amor, e estamos a concordar que existe amor, em fase da vida, não há aquela atração, não há aquele desejo, há uma separação, um desinteresse. Acha que este desinteresse pode afastar de algum momento o casal? Como gerir este desinteresse que é normal? Por exemplo, na fase de gestação, pós-gravidez, há uma fase que não recomenda-se muito o sexo. No entanto, como gerir esta situação, e acha que é possível controlar isso de forma a que não haja traições, por exemplo? Sim, parte do princípio que se os dois forem pessoas pacíficas e sabem dialogar dentro da relação, podem, ou a mulher pode até chegar a dar paz. Guida, está aí? Perdemos o contacto. Muito obrigado, no entanto ficou essencial mesmo, Guida, obrigado mesmo por ligar para nós. Continue a ligar para nós também, ligue para nós através do 8594109552. É momento para lermos algumas mensagens que nos vão chegando aqui no nosso Facebook Live. Temos a Dânia Nunes Macaju, sua irmã. Desculpa.
Temos então a mensagem dela que diz: concordo com a Bia, que sejamos como maçãs e não como amendoim. Temos o Sinovio Something, que diz: eu sou da opinião de que amor é constituído por várias coisas. Fogo, amor, sem sexo não rola. É verdade. Estamos aqui a querer ter todas as opiniões. Alguém apareceu a dizer o contrário. Prontos. Temos Jaquelina Bartolomeu, diz que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do casamento. O casamento é muito importante para uma relação sexual saudável. O relacionamento sexual é mais do que um ato de prazer, é uma união física e espiritual entre o casal. Os dois se tornam um. Ele ainda coloca aqui a fonte, Gênesis 2, versículo 24. Prontos, vamos ali ler mais mensagens. Temos a Anguista Bartolomeu, que diz: o tema está muito interessante e pertinente. Falou tudo a Aquilina Bartolomeu. Temos mais uma mensagem da Aquilina também, que escreve o seguinte: é uma pena que nos dias atuais esta realidade parece ser ultrapassada no seio dos jovens. Hoje é uma vergonha dizer sou virgem. Mas fico feliz por saber que ainda existem jovens que procuram manter-se portanto, com santidade e chegar até ao casamento puros, com certeza. Mesmo aqui para fecharmos, falávamos desta questão das separações que advêm desta crise do sexo, da perda de vontade. Não vamos só falar dos relacionamentos que já são mesmo feitos com base nesses valores de que sexo só depois do casamento, mas mesmo se no meio do casamento há uma fase que nós preferimos estar mais sozinhos, com abstinência, decidimos que queremos estar em abstinência, ou mesmo porque a própria vontade não aparece mais. Vocês acham que isto pode de alguma forma banalizar o relacionamento? Que estruturas, que forças é que se deve buscar para que os casais não se percam, não se separem, tendo em conta que para dois estarem juntos significa que também existem muitas coisas relacionadas. Há quem quer ter filhos, isso pode impedir de alguma forma que, portanto, surja um filho na família, portanto, seja esse desejo realizado. Como fazer com que esta relação continue firme sem banalizar? Eu vou falar um pouquinho porque acredito que o meu irmão tem mais experiência que eu, mas sim ir para o foco que é o casal. O casal primeiro, antes do casamento, okay. Eles primeiro são... Sempre que fala, alguém liga. Vamos atender para este bloco o último telespectador, no entanto no outro bloco vamos atender mais. Olá Pedro, bem-vindo, de Tete. Como está Tete? Eu estou bem. Nós também estamos muito bem. Estamos hoje a falar do relacionamento sem sexo. Bem, biologicamente sexo é necessário. Será que existem jovens que preferem a abstinência hoje em dia e é possível um relacionamento durar sem sexo? Sim, é possível. De que forma? É difícil estar num relacionamento. É possível um relacionamento. Ok. Desconfiança, a pessoa não me ama. Uhum. E depois, como lidar com... Diga. Alô? Sim, pode continuar seu fio de raciocínio? Sim, eu digo o seguinte. A mulher quer dizer que vamos esperar... Uhum. Estamos aqui com dificuldades para ouvir o telespectador. Agradecemos que reduzisse o volume do seu receptor e nos ouvisse mesmo pelo telemóvel. Ficará mais fácil aqui conversarmos em tempo real. E pronto, vamos pedir para que volte a ligar para nós através do nosso mesmo contacto. Voltamos aqui para a Beatriz. Beatriz, pensavas e dizias que é possível... É possível que o relacionamento dure? Exatamente. E quando fala-se da necessidade de respeitar antes de um casamento, quando um casal segue os princípios de Deus, há uma amizade, há uma comunicação, existe uma intimidade entre os dois, existe conversa. Então eu acredito que quando passam para o casamento, já há uma conversa, há um respeito, principalmente quando o homem vem, eu ouvi uma telespectadora. Exato, que falava
depois de ter um filho, né? O homem, quando vê a mulher que tem um filho, ainda precisa de cuidado, ainda precisa daquela se restabelecer para voltar às atividades normais. Então é preciso respeitar. Eu acredito que não só haver o amor, mas sim o respeito. É o homem respeitar a mulher que está naquela condição e a mulher respeitar o homem. Mas eu acredito que o meu irmão tem melhores definições quanto a isso, tem mais conhecimento de causa. Ok. É o seguinte, fazendo uma retrospectiva da sociedade em geral, nós vamos percebendo que nós perdemos o verdadeiro sentido do amor. Porque eu gosto de comparar o amor como um bolo. O bolo é composto por vários ingredientes. Quando eu entro em um relacionamento, eu estou à procura de um companheiro, alguém para me apoiar, para estar comigo nos momentos bons, nos momentos maus, alguém para viajar, alguém para me fazer rir, alguém para me fazer cócegas. Eu estou à procura de um companheiro para a vida inteira. Então, sexo não é o que faz com que eu ame a pessoa. Como dizia a minha irmã, é na verdade um bônus que Deus colocou para nós. Por exemplo, nós podemos olhar, por exemplo, para a sociedade da terceira idade. Nós olhamos para os nossos avós, eles estão na fase da menopausa, eles não praticam mais sexo. Mas quando olhamos para eles, nós percebemos que parece que eles estão mais apaixonados do que quando eles se conheceram. Tanto é que eu acabei vendo um depoimento de um casal que conheceram-se, e ela dizia que nos seus primeiros dias de relacionamento, eles mantinham relações sexuais até mais ou menos 5 vezes por dia, né? Ainda havia aquela chama, havia aquele fogo. Mas que depois de um tempo, chegou uma fase em que perderam a vontade de manter relações sexuais. Tanto é que eles chegaram a um consenso e eles viveram assim, de boa. O marido aceitou de boa. Conforme dizia o Eduardo no início, que estima-se que 10 a 20% dos americanos, né, da população americana, eles vivem na abstinência. Por exemplo, eles ficam 6 meses sem praticar. São 40 milhões de pessoas. São 40 milhões de pessoas na abstinência. Que viverem abstinência, estimada até 6 meses, assim, 6 meses sem sexo, é normal. Acaba sendo uma coisa normal. Então eu penso que a sociedade em geral deveria olhar para os anciãos e nós deveríamos aprender, na verdade, com eles. Devemos aproximar os nossos avós, procurar saber como é que eles conseguem viver tanto tempo juntos sem manter relações sexuais. Aí nós podemos perceber que, na verdade, não se trata de sexo, mas se trata de companheirismo, de um bom tratamento. Não adianta eu ter alguém, uma mulher boa de cama, mas que não me trata bem. Não adianta eu ter uma mulher boa de cama, mas que alguém que tem um comportamento que eu não gosto, né? Então, para dizer que sexo, na verdade, não é demonstração de amor, não é. Mas é um complemento que Deus colocou para nós podermos desfrutar no casamento. Muito bem. Eu quero agradecer pela vossa presença. Foi muito bom começar este papo com vocês. Vão deixar ficar beijinhos? Eu posso deixar um beijinho ao meu noivo, Edilson Nhankali, um beijo grande. A minha irmã e a minha mãe que também estão assistindo, a Agnes que está online e os outros irmãos. Um abraço e beijinhos. Azeldo? Eu quero agradecer pela oportunidade de poder estar nesse programa, mandar um beijo e abraço para a minha querida esposa que está a assistir agora, para o Ivaldo que aqui me acompanha e para a sociedade em geral. Dizer que vale a pena seguir a Jesus, vale a pena casar e vale a pena desfrutar do casamento dentro do sexo, aliás, já sei que é dentro do casamento. Muito bem. Muito obrigado pela vossa presença. Nos voltaremos a encontrar. Prometam voltar. Pois. Vamos a um brevíssimo intervalo. Vamos continuar claramente a falar sobre este assunto. Ai, coisas em televisão. E pronto, vamos continuar a falar sobre este assunto. Continuaremos e deixe ficar os seus comentários, a sua opinião para este assunto no nosso Facebook Live. Prepare o seu saldo para ligar para nós para a segunda parte. Vamos contar com mais integrantes. Tivemos aqui a conversa com Azeldo Zukula, ele que é fotógrafo e empreendedor. Ainda estivemos aqui com a Beatriz, ela que é engenheira ambiental. E no entanto, vamos voltar nós para continuar aqui a nossa conversa. Está muito interessante. Hoje estamos e temos música com Nelson de Souza e vai ser mesmo muito interessante. Não vamos demorar no intervalo. Até já.
Quer mostrar o seu produto ao mundo? Quer levar a sua marca a um outro nível? Quer estar mais próximo do seu cliente? Quer fazer tudo isto a preços promocionais? Ligue agora para 82 41 62 665 e leve a sua marca para uma nova dimensão. Se a alegria telefonar, atende e fala. Se a alegria mandar um e-mail, adiciona e responde. Se a alegria estiver na televisão, agarra no comando e liga. No serviço Triple Play, juntamos TV, net e voz numa só fatura. Adere já a este pacote da TV Cabo e vê a tua alegria a triplicar. Negócios em tempos de crise é o tema desta semana. Eu já ultrapassei esta fase de tentar ser rico. Falo desta parte material. Eu já me desfiz dos bens materiais. Esta quarta-feira, mais negócios, conversa com o empresário Dino Foi. O problema é como ir buscar dinheiro a alguém que não tem. A não perder no Mais Negócios, aqui na Mídia Mais TV. O Bar na TV está imperdível. As noites de sexta-feira são mais quentes na Mídia Mais TV, com Dani Ripas. Dani Ripas junta à turma da Night e leva-te grandes emoções. Desde barman, DJs, artistas renomados e convidados de luxo. Muito glamour e muita sensualidade no Bar na TV, onde pode celebrar o teu aniversário. Liga para o número que não vais te arrepender. Fica em casa, prepara o teu dress code, drink e partilha um vídeo foto connosco. Bar na TV, lazer com prazer. Uma nova fase está a começar. Este material chega aqui desta forma. Uma fase interessante em que vamos falar só do ambiente e de pessoas que trabalham nesta área. Olhando assim pode-se pensar que já não tem mais qualquer utilidade, mas não. E vão ajudar a saber como podemos contribuir para a preservação do mesmo. Convido-lhe a conhecer uma geração mais consciente que não será construída apenas aqui deste lado, mas aí em sua casa e no meio ambiente no geral. Quer fazer parte de uma geração mais consciente? Então, fique conosco todas as semanas e aprenda um pouquinho sobre o meio ambiente. Até lá! Vamos continuar a olhar para a informação, nessa altura, a informação do estrangeiro, aqui no Jornal da Mais. Olá, estamos de regresso ao seu programa Bate-Papo, quarta-feira já estamos a meio da semana, na verdade as energias já estão mesmo renovadas, estamos com todo o gás suficiente e aproveite esta energia, aproveite para fazer sempre melhor os seus projetos. Estamos hoje a falar e a trazer mais um tema importante, estamos hoje a falar do relacionamento, como tem sido habitual, a quarta-feira falamos de algo voltado para os relacionamentos, queremos saber se existe relacionamento sem sexo, será que ainda existem jovens conservadores, jovens conservados de alguma forma que, portanto, preferem estar em abstinência e como é que são vistos estes jovens? Em algum momento na relação, no relacionamento, aquela fase que o desejo diminui, como lidar com a falta do desejo, quando o desejo diminui? Será que isto é fundamental para que, ou então,
é condição para que o relacionamento fique banalizado e de alguma forma queremos conhecer a sua opinião. Continuamos mesmo a ler as várias mensagens que nos vão chegando através do nosso Facebook Live. Acreditamos que você está mesmo ligadinho a nós e ao longo da nossa conversa com os nossos primeiros convidados que demos o pontapé de partida, já fomos recebendo algumas mensagens, das quais outras vou já começar a ler mesmo agora. Temos a mensagem do Edilson Enoch, que diz que sexo antes do casamento é como dizer que a pessoa é um produto em promoção, em um mercado em que todo mundo pega e ninguém leva. Continuaremos a receber mais mensagens aqui ao longo da nossa conversa. Passo a apresentar os meus próximos convidados. Temos o prazer hoje de apresentar aqui o Elder Amaral, modelo e consultor de moda, atleta, entre tantas outras coisas. Elder, bem-vindo aqui à nossa conversa, bem disposto? Muito, a disposição tem que estar sempre alta. Para termos uma boa semana e cumprimentar ao Eduardo, ao telespectador lá de casa e ao caríssimo colega aqui ao meu lado. Muito bem, e apresentamos mesmo o caríssimo colega, o pastor e conselheiro Albino Manguene. Bem-vindo, bem disposto? Super, hiper e mega disposto. Vamos conversar um bocadinho. Já estamos a quebrar os tabus. Eu já fico feliz, já começamos a falar sobre este assunto assim de boa, claramente. Primeiro, passo esta questão central para vocês. Existe relacionamento sem sexo? Pode dar certo um relacionamento sem sexo? Se calhar começamos pelo Elder, para que não seja influenciado. Ok. Bom, indo direto ao assunto, o amor sem sexo existe sim, porque o amor é um sentimento. O sexo em algum momento pode sim nos fortificar, entre aspas, o sentimento, mas o amor sem sexo existe. O amor sem sexo é uma realidade, como tivemos o prazer de ter um bocadinho mais de conhecimento com os panelistas passados. Mas uma das questões pertinentes a abordar é: em que circunstâncias existe esse amor sem sexo? Por quê? Porque creio que é um bocadinho mais complicado e mais difícil para quem já tem ou já teve uma vida sexual ativa ou relacionamentos passados que tinham a existência do sexo lá, passar a abdicar deste sexo no novo relacionamento. E temos que ter também em conta que não temos que confundir relacionamento e amor. São coisas diferentes. Amor é um sentimento e relação é uma conjuntura de várias coisas, várias ações que teremos com uma certa pessoa. Pois, muito bem. Albino, existe amor sem sexo, relacionamento sem sexo? Ok, existe sim, mas temos que ter em conta a estrutura social em que geralmente as pessoas estão inseridas. Talvez clarificar que em algum momento vou parecer sociólogo, em algum momento vou parecer psicólogo, em algum momento vou parecer cristão, porque em teologia são princípios fundamentais, porque estamos inseridos numa sociedade. Devemos compreender diferentes contextos sociais. Ok, é possível sim, mas temos que equacionar um conjunto de coisas. Temos que ter em mente a perspectiva bíblica, bíblica assim que é, temos que ter em mente o namoro no seu verdadeiro sentido, porque muitos namoramos, mas não compreendemos o que é namoro exatamente no seu verdadeiro sentido. Temos que ter também os efeitos negativos do sexo antes do casamento, porque existem várias coisas que nós não equacionamos, razão pela qual com facilidade aderimos ao sexo antes de casamento. Mas se nós equacionamos um conjunto de coisas, isso vai produzir uma reflexão ampla e podemos ter um refreio. Mas se nós não equacionamos essas coisas, não vamos ter esse refreio, vamos nos dar com facilidade ao sexo antes de casamento. Ok, vamos lá olhar para a perspectiva bíblica. Seria uma falácia dizer que na Bíblia está escrito não faça sexo antes do casamento? Não vem clarificado. Mas usando os princípios da hermenêutica, nós podemos decifrar alguns textos bíblicos que vão nos ajudar a entender que, na verdade, essas passagens, esses contextos, referem-se ao sexo antes de casamento. O exemplo prático que nós temos é de Maria e José, mãe de Jesus.
segundo o ensinamento da Bíblia, eles não se envolveram sexualmente até que casassem. Olhando para a perspectiva bíblica, vamos encontrar lá em Gênesis 1:28, vai dizer que os abençoou Deus e disse: multiplicai-vos e enchei a terra. Primeiro os abençoou e depois liberou. Então, esse é o pressuposto. Temos que olhar também no contexto judaico. No contexto judaico, casamento propriamente dito é o ato sexual. Ok. É o que considera-se casamento propriamente dito. O que está a acontecer? No contexto judaico, o que geralmente acontece é que o casamento tem a cerimônia oficial, onde nós vamos à igreja, onde vamos a um órgão oficial, oficializa o casamento. Mas antes de consumar o sexo, eu ainda tenho chance de me separar, porque segundo a tradição judaica, ainda não estou casado. Mas quando já houver consumados, o que chamam noite de núpcias, quando já estiver consumado o ato sexual, significa que eu já estou preso a parceiro. Já estou preso ao meu parceiro, porque já consumei o casamento, já fiz a consumação do casamento. Então, é nessa perspectiva. Qual é a relevância disso? O cristianismo, os evangélicos, são descendentes do judaísmo. Da mesma forma que, se nós olhamos para os gregos, influenciaram através da filosofia a maneira de pensar. Olhamos para o Império Romano, influenciou a nossa cosmovisão, a maneira de refletir e de produzir reflexões sobre determinadas realidades sociais. Então, o judaísmo influencia naquilo que é o modo de viver de um determinado cristão ou evangélico. Agora, vamos rapidamente para o namoro no seu verdadeiro sentido. Namoro no seu verdadeiro sentido significa a fase em que duas pessoas têm a oportunidade de se conhecer. O objetivo quando eu estou a namorar é que quero conhecer, porque na verdade vou ter uma vida com aquela pessoa. Sim. E por que não sexo neste momento de conhecer? Por que não sexo neste momento de conhecer? Porque eu não conheço a pessoa sexualmente. Okay. Eu conheço a pessoa no sentido de conhecer não implica... caráter. Ok. Porque eu estou convivendo com a pessoa, estou para conviver com a pessoa, não com a sexualidade. A minha vida a dois será com o caráter da pessoa. Posso até ser sexo, mas se eu não conheço o caráter, não conheço os pontos bons, os pontos negativos da pessoa, com facilidade não vou ser bem sucedido dentro dessa relação. Então, o objetivo de eu namorar é eu conhecer a pessoa no sentido do caráter, para eu ter a oportunidade de examinar. Será que vale a pena avançar com essa pessoa? Ou melhor, parar? E vamos lá. Ter um contexto, já vamos para os efeitos. Eu estou a namorar com alguém, descobri que essa pessoa não somos compatíveis. Há coisas que ele pensa são diferentes daquilo que eu penso. E já me envolvi sexualmente com a pessoa. Vamos ter aquilo que são efeitos psicológicos. Muito bem. Vamos ainda olhar para essas questões psicológicas de alguma forma. No entanto, também vamos aqui para agora perguntar ao Helder de alguma forma. Nós jovens hoje em dia, e em biologia já se diz que sexo é uma portanto, necessidade biológica, claramente. O mundo está em tamanha transformação que hoje em dia, portanto, é muito difícil encontrar jovens que digam que estão em abstinência ou que assumem isso publicamente e de algum momento, não sei se realmente há um preconceito para estes jovens, são excluídos de alguma forma nos círculos em que, portanto, defendem que estão em abstinência, e de que momento ou de que forma é que estes jovens devem assumir esta postura? E será que existem estes jovens que prefiram não se envolver sexualmente até o casamento hoje em dia? Existem sim estes jovens, não só... Não digas que és tu. Feliz ou infelizmente não. Mas existem sim esses jovens, não só jovens que estão inseridos numa congregação religiosa, mas também jovens que têm esta decisão como sendo um princípio seu. E dizer que a inserção desses jovens na sociedade de hoje em dia acaba sendo meio complicada. Por quê? Porque são em números reduzidos os jovens que têm ou que optam por essa escolha de abdicar-se do sexo até ao casamento, ou até ter a bênção religiosa que lhes permite poder praticar o sexo. Mas a outra questão é em que consiste realmente para nós o sexo? Qual é o significado ou a importância que nós damos do sexo para nós?
Como já dizia o Eduardo, segundo a biologia, o sexo é uma necessidade fisiológica. E necessidade fisiológica é uma necessidade que pode ser suprida ou não, dependendo da importância ou da necessidade que vamos ter de suprir essa necessidade. Mas, como dizíamos já no tema, o amor existe sim, por quê? Eu volto a repassar neste ponto porque o amor é um sentimento. E sentimento é uma junção de vários outros: carinho, afeto, atenção e muito mais. E em algum momento o sexo pode servir para fortificar este amor já existente. Como exemplo, claro, muitos relacionamentos terminam por falta ou por falta de sexo ou por falta de compatibilidade neste ato sexual. Sim. Então, o fato dessa relação terminar por este motivo não implica que nesta relação não existia amor. Existia sim, mas não houve uma certa coesão neste amor vinda daquele sexo que em algum momento podia sim ajudar a fortificar aquela relação que as pessoas tinham. Mas para dizer que este sexo é importante, é condição muito importante para a união dos dois. Não porque que seja... muitas outras coisas são esquecidas e o sexo prevalece. Exato. E a não que seja assim tão importante, porque uma frase não deixa de ser uma frase sem um ponto final. O ponto final, sim, em cada frase tem que haver um ponto final, mas sem um ponto final não é que a frase deixe de ser frase. Continua assim a ser frase, mas sabe diferente, tem um outro toque. Não sei se faz perceber. É exatamente isso. Ok. Agora, para um jovem hoje, se uma mulher, uma jovem, diz que é virgem ou que pretenda se envolver sexualmente, portanto não se interessa em envolver sexualmente até o noivado, até o casamento. Exato. É possível unir estes princípios em que um acredita que tem que ser depois do casamento e, portanto, o outro estava familiarizado com a dinâmica da globalização hoje em dia, do sexo no primeiro encontro, tanto aconteceu de forma inesperada dos tais encontros eventuais. Exato. É possível unir pessoas com estas diferentes percepções? Na nossa atual sociedade, no meio em que eu particularmente estou inserido, no meu círculo de amizade, não só, é possível sim, porém difícil. Isso por quê? Porque é um bocadinho difícil, Eduardo. Eu já tenho um tipo de vida, já tenho uma sexualidade ativa e conhecer alguém que não temos este mesmo fio de pensamento e de alguma forma eu ter que me adaptar à forma de vida ou à escolha da outra pessoa. Não que não seja possível, é possível sim. Eu acho que tudo resolve-se num diálogo e nós podemos conversar acerca disso. Vais-me dar os motivos pelo qual estás a optar por abdicar da tua vida sexual até um certo ponto. Da mesma forma que eu também posso explicar-te o porquê de eu já estar inserido neste meio de pessoas que já têm a vida sexual ativa, e no meio da conversa eu acho que pode-se resolver. Mas volto a repisar que é realmente difícil, porque eu vejo isso. É muito difícil alguém mudar a sua sexualidade pelo seu parceiro. É muito mais prático, e temos visto nós que é muito mais prático duas pessoas que estão inseridas no meio religioso, que têm o mesmo princípio religioso, darem certo, em vez de duas pessoas que vêm de mundos diferentes no que tange a sexualidade. Pois. Mas possível é. Pastor Albino, a questão do sexo é também motivo para muitas separações. Estamos aqui a dizer que existem casais que, a dinâmica, o dia a dia é diferente, a pessoa chega um bocadinho mais cansada, 2, 3, 5 dias, uma semana, 2 semanas, não há sexo. Esta falta de sexo, do desejo sexual, pode comprometer a união de um casal, a felicidade deste casal. De que forma? Como se impor perante esta situação? Porque percebemos que numa fase na vida acontece essa perda de interesse. De que forma gerir tanto a questão da vida ativa sexualmente? Ok, sexo é uma necessidade biológica. E uma vez casado, há a extrema expectativa de viver uma vida sexual ativa. Se nós formos a visitar a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 7, há uma ordem, onde o apóstolo Paulo diz: o marido deve a benevolência à sua esposa.
e a esposa deve benevolência ao seu marido. Não se separa se não ser por um pouco de tempo e para se dedicarem à oração. Ou seja, significa que o contexto é: quando me caso, nos tornamos um. Significa que deixo de ter autoridade sobre o meu próprio corpo, mas a minha esposa tem autoridade sobre o meu corpo e vice-versa. Então há essa expectativa. E quando existe um dos parceiros que está a ser privado desse benefício ou dessa benevolência, isso pode ser a causa para gerar vários males dentro do casamento. Pode abrir espaço para traição, porque não está sendo satisfeito e há necessidade e já provou uma vida sexual ativa. Agora, exceto em contextos exatos que o ser humano psicologicamente acaba a se chamar a razão. Em contexto em que a minha esposa está doente, eu não posso gozar disso porque está incomodado. E no meu psíquico já preconcebi a ideia de que eu não posso porque ela não está bem. É mais fácil assim, mas sem que hajam situações extremas que justifiquem o tal ato extremamente perigoso. Porque segundo a recomendação da Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 7, é que haja uma vida sexual ativa dentro do casamento, porque se nós não vivemos essa vida sexual ativa, podemos abrir espaço para vários males que vão pôr em perigo o próprio casamento. Queria fazer só uma pergunta ao pastor aqui. Com o que acabou de dizer, então, indiretamente está a afirmar que o sexo influencia no relacionamento ou no amor, entre aspas. Porque diz que sim, portanto, dentro do casamento é importante o então, sexo. Sim, é o que eu queria exatamente perceber. Indiretamente concordou que o sexo pode se influenciar numa relação. No contexto dentro do casamento. Não estamos a falar antes do casamento. Estamos a falar dentro do casamento. Okay. Porque vamos lá, eu não fiz sexo porque me privei, porque não podia casar. Sim. Porque era antes de casar. A partir do momento que eu me caso com a pessoa, tenho várias expectativas. Dentre várias expectativas que eu tenho, uma das expectativas é agora, por fim, a abstinência. Vivi me privando vários anos. Então, agora essa expectativa. E quando acontecem situações que dentro de casamento me privam, vamos lá, estaremos a analisar, isso provoca a espécie de uma frustração. Porque a pessoa a expectativa está a ser privado de uma expectativa. Isso em teorias de conflitos. Vamos entrar numa outra matéria, mas não queremos. Mas o mais importante é que... O mais importante... Isto acontece em muitos casais. A solução é, sem que haja motivos fortes, justificáveis e que seja de uma clara compreensão por parte dos dois, não se deve privar a ninguém da vida sexual. Porque isso pode gerar frustração. Eu posso entender porque não estou em condições, estou impossibilitado por uma razão que é clara, é justa, é compreensível. Mas quando chega porque estou com dor de cabeça, porque estou com dor de saliva, orei língua, orei dente, dói tudo. Então fica aparecendo motivos absurdos que estão a privar e podem gerar a frustração e podem pôr o perigo o próprio casamento. Pois, muito bem. Mas numa altura em que, o mundo mudou de tamanha forma que não sei se pensamos que isto é pecado, quando os jovens, hoje em dia, sexo primeiro encontro, sexo ocasional é uma realidade. É realidade. Hoje em dia é uma coisa natural, já falamos inclusive sobre isso, que as mulheres e os homens. Mas quem é mais excluído da sociedade quando se afirma estando em abstinência? Um jovem solteiro, é mais a mulher, é o homem? E por que isto acontece, mesmo para fecharmos? Eu acho que quem acaba sendo mais excluído nesse sentido acaba sendo o homem. Por que eu digo isso? Porque a sociedade tem na cabeça que o homem na relação acaba sendo o mais experiente, ou acaba sendo o que conheceu ou
descobriu as coisas um bocadinho mais cedo para poder garantir esta segurança ou para poder garantir que aquilo tenha um ar diferente para a sua parceira. O homem é tido, em termos de relações sexuais, como o ensinador, né? Então é por isso que o homem acaba sendo um bocadinho excluído quando é ele que ou começa tarde ou quando é ele que abdica-se deste prazer, que é o prazer sexual. Não é normal. Não é. mas também isso acaba acontecendo por quê? Não porque a sociedade banalizou o sexo antes do casamento ou porque a sociedade banalizou o sexo no primeiro encontro, mas sim porque a sociedade normalizou isto. Então são coisas diferentes, mas que em algum ponto a sociedade pode até ter razão, porque nós estamos em fase de globalização e modernização. Então temos diferentes ideias, diferentes pensamentos, diferentes princípios e que em algum momento podem nos gerar algumas discrepâncias, mas que no final do dia acabamos tendo todos um e único princípio. Mas embora com opiniões e adversidades, mas acabamos tendo todos um único princípio. Okay. E como ser um jovem dono de si, dono da sua escolha? Eu quero ser um jovem que está em abstinência. Exato. Eu quero decidir que sexo só depois do casamento. Hoje em dia na sociedade, como impor isso aos meus amigos, à minha família, para que respeito e não seja conotado como homossexual, como alguém que psicologicamente está frustrado, esta pessoa não está bem? Eu acho que principalmente, ou a priori, a pessoa deve se definir. Principalmente a pessoa deve se definir. Porque eu não vou defender uma causa em que eu não estou preparado para defender aquela causa. Eu tenho que saber o que eu sou, o que eu quero, o que eu defendo e por que motivos eu estou a decidir a minha abstinência, para eu poder não me justificar, mas eu poder me situar e demarcar o meu lugar perante a sociedade. Só posto a isso é que eu vou poder, por mais que não seja para eu ser inserido na sociedade pela exclusão, eu vou poder me inserir na sociedade. Okay. Porque a partir do momento que eu sei o que eu quero, como eu quero que as pessoas me vejam, eu vou saber me impor a isso e a todos os outros tabus que a sociedade vai pôr em relação à minha decisão sexual. Muito bem. Pastor Albino, como ser um jovem com escolhas? Como assumir que não quero sexo no momento X, só depois do casamento? E depois como, portanto, fazer com que na relação isto prejudique a felicidade de ambos, seja um problema familiar e comprometa se calhar até as próprias amizades ou o círculo de amizades, de forma breve? Ok, o princípio é: ninguém define aquilo que eu sou. As pessoas podem ter uma opinião acerca de mim, mas o que as pessoas pensam de mim não define aquilo que eu sou. O que define aquilo que eu sou é a estrutura de princípios, de valores, de crenças que eu estabeleci para orientar a minha vida. Se eu estabeleci isso para me orientar, eu tenho que deixar de me preocupar com as opiniões das pessoas, porque quando nós damos ouvidos ao que as pessoas pensam acerca de nós, isso vai afetar a nossa estrutura e com facilidade perdemos a resistência. Então, esse é o fundamento. Não deixar com que as pessoas definam naquilo que eu sou. A estrutura de princípios, de valores e crenças devem definir o que eu sou. Sobretudo os princípios da Bíblia devem definir aquilo que eu sou. Esse é o princípio fundamental, é a regra fundamental. É possível ser conservador nos dias de hoje? É possível ser conservador nos dias de hoje. Não obstante, estamos numa sociedade que isso não é fácil. Mas é como, vamos lá dar um exemplo, Edu. Quando você tem um sonho, quantas pessoas são contrárias ao teu sonho? Você desiste do seu sonho, porque as pessoas dizem que você não pode, porque você não é capaz. Não, o que eu tenho é um sonho, o que me guia, o que me orienta, é o sonho que eu tenho. Independentemente do que penso ou não penso, de que sou capaz, eu vou seguir, vou perseguir o meu sonho. Então, os valores é a mesma coisa. Quando eu tenho valores a perseguir, quando eu tenho princípios a perseguir, independentemente do que a sociedade possa me impor, eu tenho que ser capaz de continuar a seguir os valores que eu defendi. Como quem diz, tenho que estar preso
algemado a esses princípios até alcançar o objetivo final, que é chegar ao casamento antes do sexo. Ótimo, muito bem, muito obrigado pela vossa presença, beijinhos, abraços, cumprimentos, vão deixar ficar para toda a malta que nos acompanha, o nosso auditório. Mandar primeiro cumprimentos e abraços a todos os espectadores que estão a ver-nos agora. Mandar cumprimentos aos meus amigos, à minha família e principalmente ao meu grupo do Twitter, que são amigos que por acaso abordamos este assunto ontem. Abordamos este assunto e são amigos que têm compartilhado momentos e alegrias, principalmente. É um grupo meu de muitas piadas, mas também temos conversas muito construtivas. Isso é muito bom para e mandar cumprimentos a toda a família, do Bate-Papo e da televisão Mídia Mais. Obrigado. Talvez primeiro agradecer ao Mídia Mais, ao Bate-Papo, a você, Edu, agradecer pela oportunidade, agradecer a Deus pelo dom da vida, conseguir acordar hoje, é mais um dia, né? É mais um dia. No mundo aí que com Covid não é fácil. Quero agradecer também a todos aqueles que me seguem, direto ou indiretamente, me têm procurado para conselhos, para ideias. Na nossa pequenez temos ajudado, obrigado pela vossa confiança. Quero agradecer também a minha noiva, me incentivou bastante, até disse, o que é que vais vestir? Ai, ainda bem, ficamos no preto, acabamos ficando no preto. Acabamos ficando no preto, graças a Deus. E quero agradecer à igreja, aos meus amigos. Se eu citar o nome de cada um deles, posso esquecer alguns, estarei num terrível pecado. Eu não quero cometer esse pecado. Mas o resto, muito obrigado mesmo. Muito obrigado eu pela presença. Nos encontramos muito em breve para falar este e mais outros assuntos. Estivemos a conversa aqui com o conselheiro e pastor Albino Mangueni. Também estivemos aqui com o consultor de moda, atleta e também modelo Helder Amaral. Voltamos hoje para a última parte do nosso programa com música e vamos receber o Nelson de Souza. O intervalo não vai demorar. Voltamos com música. Até já. A pensar em ti e na tua melhor escolha, a Rádio Mais apresenta uma nova roupagem na sua programação. Sempre será a tua melhor escolha. Já tá no corredor da fama. Teu sorriso, teu corpo deixa malharem já da distância. Dos mais novos aos mais velhos, todos babam só por ti. Há quem inveja a parteira que te viu logo a sair. São apostas e propostas, são propostas e apostas. São apostas e propostas, são propostas e apostas. Ai, ai, o mundo já se rendeu, se rendeu. Ai, ai, pena que eu sou todo teu, tudo tá causa problema. Nosso amor é, tá causa problema.
nosso amor tá a causar problema. Nosso amor tá a causar problema. Nosso amor é uma escola. Todo mundo se inspira em nós. Venha o que vier, ninguém vai derrubar nosso amor. Sem tentar vai perder, sem direção e sem abrir. Graças a Deus eu tô contigo. São apostas e propostas, são propostas e apostas. São apostas e propostas, são propostas e apostas. O mundo já se rendeu. Pena que eu sou todo teu. Tá a causar problema. Nosso amor 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 é uma escola. Todo mundo se inspira em nós. Venha o que vier, ninguém vai derrubar nosso amor. Tá a causar problema. Nosso amor 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 tá a causar problema. Tá a causar problema. Tá a causar problema. Tá a causar problema. Aí está a grande performance do Nelson de Souza, que damos as boas-vindas. Por favor, ocupe aqui os cubos mais famosos de Moçambique do programa Bate-Papo. Está a causar problemas este nosso amor, é o título desta música, né? Primeiramente, cumprimentar a todos aí em casa. Nelson de Souza. Cumprimentar a todos que estão a assistir o programa, todos os telespectadores assíduos do programa Bate-Papo. E cumprimentar a ti também, Edu, e dizer que é a primeira vez estar aqui e obrigado pelo convite. Muito bem, muito bem-vindo. Está a causar problema, estilo é kizomba, né? Isso é kizomba, é uma kizomba mais, um bocado assim, uma tarachinha, né? Tarachinha. É uma kizomba, É uma pena que agora já não se dança tarachinhas, a não ser em casa, né? Agora dança-se sozinho. Com a vassoura. Levas um boneco. Eu estou sempre aqui sozinho. É exatamente isso. Então, este é o teu estilo principal, teu estilo assim de música? É sim, eu sou da opinião que como é que é? Eu não tenho um estilo, digamos, único, exatamente. Tipo, Nelson de Souza faz isto e só, mas tem aquele estilo que é mais predominante para mim, né? Então, eu estou a fazer kizomba e R&B. São os dois estilos que estou aqui a fazer. E graças a Deus sou bem recebido nos dois estilos. Então, quando faço uma kizomba o pessoal recebe bem, quando faço uma R&B também recebem bem. Então, simplesmente eu faço música boa para o pessoal escutar, independentemente do estilo. Ok. E há quanto tempo é que já estás neste mundo da música? Isto é um processo. Mas tirando aquele momento de ainda querer descobrir uma coisa, estudos, não sei o quê, brincadeiras, estudos caseiros, uma coisa profissional, estou há 4 anos. 4 anos, 4 anos, não é pouca coisa, na verdade é já um tempo. Mas pronto, como é que está o feedback das pessoas, a tua avaliação para o teu trabalho? Achas que está a chegar às pessoas certas, está a ser feito de como querias? Não podemos comparar os 2 anos, né, que passaram e estes 2 anos que o de Souza está, 2019 e 2020. Então mudou muita coisa, graças a Deus. O pessoal tem reconhecido o trabalho, seguidores aumentaram mais, os números de seguidores nas minhas páginas, o reconhecimento tanto quando estou nas televisões como também fora.
Então isso cresceu bastante, né? O pessoal recebe bem e vamos prosseguindo, seguindo a própria carreira, né? Mas as coisas estão a andar perfeitamente, não tenho reclamações. Pois já tive muitas dificuldades, né? Mas agora as coisas estão quase que facilitadas. Projetos futuros? Projetos futuros é continuar a trabalhar, né? Fazer música boa. Eu, além de cantor, sou produtor. Uau. Então estou sempre no estúdio a produzir. Então essa é continuar a fazer música. Lancei um videoclipe final do ano passado e foi bem recebido, o pessoal curtiu, é a música que eu vou cantar a seguir, né? Então lancei um videoclipe, esperem por mais um videoclipe, se não for ainda este ano, por causa desta pandemia que também tem nos afetado, talvez logo no início do próximo ano. Então é trabalhar e agradar as pessoas que seguem o de Souza e a quem não segue também, que pode apreciar o trabalho e vai gostando assim sucessivamente. Muito bem. Nós aqui não falamos muito, isto é um bate-papo mesmo e queremos mesmo agradecer, ainda bem vais dar música, porque nós já falamos muito aqui, esta altura nós queremos mesmo é música. E deixa-me então aproveitar, vais deixar ficar beijinhos? Vou. Primeiramente quero agradecer, de verdade, mais uma vez pelo convite, agradecer a todos os seguidores, a todos os fãs do Nelson de Souza, a família, amigos, mandar um big up à Aldeia Máxima, a minha família, que estamos sempre no estúdio a trabalhar, a Aldeia Máxima, a Colônia Music e a minha mãe aí e a todos que estão aí a assistir o programa. Carimambo. Muito bem. Eu também vou aproveitar e agradecer o carinho da sua audiência desde as 13h50 provavelmente e até esta parte. Queremos agradecer mesmo sempre por estar aí, sempre ligadinho a nós e renovamos o convite para que amanhã não nos perca de vista, estaremos, não nos falhe, então e acompanhe-nos para mais uma conversa. Desculpa cortar, gostava de deixar aqui o Facebook, o Facebook, na verdade o teu Instagram já está a passar aqui, já só que falhou-se uma coisa. Ali veio Nelson de Souza Música. Ele é músico. É um músico, sim, ok? Então só para retificar esta parte. Nelson de Souza Músico no Instagram, Facebook, também a minha página oficial Nelson de Souza Músico. Ótimo, muito bem. E dizia que nós contamos consigo amanhã para mais um programa especial. Muito obrigado a Fashion Look For You por me colocar simpático hoje e mesmo é muito prazer estar consigo aqui e renovamos então o voto para que amanhã estejamos juntos para mais um programa. Fechamos com Nelson de Souza. Vamos então à música. Não dá problema. Meu filho, tu vês todo deprimido, todo pensativo. Se vê que é por causa daquela miúda. Com várias mulheres por aí, tu vais ficar entalado desse jeito. Mulheres são muitas, sentado no sofá, eu pensando em ti, procurando a falha que eu cometi. Já namorei com várias, mas nunca senti essa dor profunda que eu tô a sentir. Pois eu preciso entender o que você fez pra mim. Tu nunca vais entender como eu penso em ti. Ai, como lembro de ti. Ai, como penso em ti. Posso te esquecer, já não tá tarde. Eu já peguei de tudo, você quem comanda. Posso te esquecer, já não tá tarde. Eu já peguei de tudo, você quem comanda. Isso também dá medo, é só de ti que eu lembro. Você tá sempre em primeiro, em todos os meus pensamentos. Yeah, 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 yeah. Tu não sai da minha mente, tu não sai da minha mente. Tu não sai da minha mente, tu não sai da minha mente. Tu não sai da minha mente, tu não sai da minha mente. Tu não sai da minha mente, tu não sai da minha mente. Tu não sai da minha mente, tu não sai da minha mente. Tu não sai da minha mente, tu não sai da minha mente. Tu não sai da minha mente, tu não sai da minha mente. Tu não sai da minha mente, tu não sai da minha mente.